Eu tô conversando com essa minha amiga de infância e a gente tem conversado sobre as áreas de atuação. Ela tá querendo começar no mercado digital e tem visto toda a minha evolução desde que eu comecei a postar e colocar as informações aqui. E isso me remeteu ao tempo que eu atuei como artista plástica durante uns 10 anos, produzi mais de 300 obras de arte. Tinha o Fernando Bini como o meu avaliador das obras, que é um crítico de arte famoso aqui, principalmente no Paraná e no Brasil, ele é bastante referência. E nas aulas, o que me remeteu a essa conversa? Eu sempre questionava a professora, eu falei assim, como funciona, né, esse mercado, até onde eu posso ir, quais são os caminhos, por onde que eu começo, aonde eu posso chegar e qual é o caminho a seguir? E eu nunca tinha essa resposta. E eu achava que as pessoas estavam escondendo essas respostas. E na verdade o que eu percebi depois é que as pessoas acabam não entendendo exatamente aonde chegaram. E fora a criação das séries, as obras eu fazia por séries em si, e as técnicas que eu estava aprendendo e colocando em prática e fazendo exposição, criando um currículo grande, eu perguntava para ela, eu falei assim, mas e daí, como que o mercado se organiza, de que forma fazer isso funcionar? Eu demorei para entender que, assim, de um jeito bastante simplista, na área de artistas plásticos, né, nesse ramo, são duas grandes vertentes, a vertente acadêmica e a vertente comercial, e elas não se conversam, só que ninguém fala isso, então você apanha pra caramba até conseguir descobrir isso. E daí o que acontece? Se você está na vertente acadêmica, que são ali os salões, nas premiações, né? Você se envolve ali com essa área mais, assim, dos professores, enfim, é um jeito. Se você vai para a área comercial, quer criar um site, criar um blog, vender, é outro. Eu tô conversando com essa minha amiga de infância e a gente tem conversado sobre as áreas de atuação. Ela tá querendo começar no mercado digital e tem visto toda a minha evolução desde que eu comecei a postar e colocar as informações aqui. E isso me remeteu ao tempo que eu atuei como artista plástica durante uns 10 anos, produzi mais de 300 obras de arte. Tinha o Fernando Bini como o meu avaliador das obras, que é um crítico de arte famoso aqui, principalmente no Paraná e no Brasil, ele é bastante referência. E nas aulas, o que me remeteu a essa conversa? Eu sempre questionava a professora, eu falei assim, como funciona, né, esse mercado, até onde eu posso ir, quais são os caminhos, por onde que eu começo, aonde eu posso chegar e qual é o caminho a seguir? E eu nunca tinha essa resposta. E eu achava que as pessoas estavam escondendo essas respostas. E na verdade o que eu percebi depois é que as pessoas acabam não entendendo exatamente aonde chegaram. E fora a criação das séries, as obras eu fazia por séries em si, e as técnicas que eu estava aprendendo e colocando em prática e fazendo exposição, criando um currículo grande, eu perguntava para ela, eu falei assim, mas e daí, como que o mercado se organiza, de que forma fazer isso funcionar? Eu demorei para entender que, assim, de um jeito bastante simplista, na área de artistas plásticos, né, nesse ramo, são duas grandes vertentes, a vertente acadêmica e a vertente comercial, e elas não se conversam, só que ninguém fala isso, então você apanha pra caramba até conseguir descobrir isso. E daí o que acontece? Se você está na vertente acadêmica, que são ali os salões, nas premiações, né? Você se envolve ali com essa área mais, assim, dos professores, enfim, é um jeito. Se você vai para a área comercial, quer criar um site, criar um blog, vender, é outro. E daí é onde isso impacta, né, em tudo isso. Que se você vai para uma vertente, ela não se conversa com a outra. Elas são intimamente excludentes. Não quer dizer que a acadêmica não venda, mas ela faz uma outra forma de venda, um outro posicionamento. Entre aspas, um entende que o outro se vende, vamos dizer assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai começar um negócio, você precisa entender, principalmente no marketing digital, que é uma coisa mais abstrata, né? Você não pega, você faz posts, você tem um produto digital, é algo que você não se materializa. E essa conversa que eu tô tendo com a minha amiga é exatamente isso, quando ela perguntou assim, por onde que eu começo? Me indicaram fazer um curso de marketing digital. Gente, o digital, ele é universal, ele é muito grande, então pode ser várias atuações. Então, no meu caso, quando eu entrei no digital, que foi essa área de atuação dentro da área da gestão do tempo e do comportamento, agora mais especificamente, é a escolha.
Então é a escolha de um produto. Você precisa decidir aonde você quer chegar, o que você quer vender, para enfim você colocar aquela linha de produção, vamos dizer assim, em funcionamento. E seja essa linha de produção, os posts, ou enfim, o produto que você quer fazer. Então tem uma sequência para você fazer, para você chegar em algum lugar. Para algumas pessoas isso pode parecer muito óbvio, mas eu tenho certeza que para muita gente que está aí no trabalho do dia a dia, sequer pensou se o que está fazendo está levando para onde quer. E voltando ainda um passo, se é que a pessoa sabe aonde quer chegar. Então, uma das conversas que eu tinha com a minha professora, eu falei assim, eu não sei se isso aqui, da minha professora de artes, lá, de gravura da época, eu falei assim, não sei se isso tá me fazendo bem, se é exatamente essa linha que eu quero fazer. E a pergunta que ela fez assim, Nicole, tá em crise existencial. Eu falei, não sei se é de novo ou ainda, porque esses questionamentos sempre me acompanharam. É aquela história do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, hoje, o que eu tenho feito aqui de trazer essa parte da gestão do tempo e agora aprofundando na área do comportamento, esse vídeo que eu fiz da NR1, tá tudo dentro do meu modo de vida, do que eu faço. Então, para mim é muito natural eu falar o que eu tô falando, mostrar o que eu tô mostrando, porque é o que eu faço. É todo dia. Então, se você tá dentro de algo que te faz sentido e você questionar isso, para mim é a primeira forma, é o começo para você entender, para você ter essa vida mais feliz, talvez até, de atender os teus anseios, assim. Então, essa angústia que ela assim, eu quero fazer posts também. E ela, gente, ela tem formação, ela é artista global, enfim, uma série de coisas. E eu comecei aqui colocando a cara, e as coisas vão acontecendo, mas você precisa entender aonde você quer chegar. E é aquela história da onde você quer chegar. Se você não sabe, é muito importante trocar ideia com as pessoas, né? Uma pessoa muito próxima a mim falava assim, Nicole, você pensa muito, você questiona muito. E por um tempo eu parei de fazer isso. E daí me parece que a minha sensação é estar vegetando. Então eu não consigo, a minha essência é perguntar, é questionar, é tentar entender o porquê das coisas, até para fazer sentido, para você ter mais motivação. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu não sei como que você consegue acordar de manhã e treinar todos os dias, eu não sei como que você consegue manter esse ritmo. E até acho que foi um post ontem que eu fiz do treino, né? Se você tá bem, você treina, se tá mal, você treina, se alguém fala de você, você treina, se alguém não fala de você, você treina. E é isso. E é esse vencer o todo dia. Mas para isso funcionar, você tem que saber onde você quer chegar, que você fica olhando lá pra frente. Tem um outro post que eu assisti de um cara que foi fenomenal. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Mas ele falou uma coisa muito linda. Se eu não me engano, ele era um lutador. E esses lutadores, eles... Nossa, atleta lutador, eles sofrem pra caramba, inclusive fisicamente. E perguntaram pra ele como é que ele dava conta. Ele falou assim, olha, eu foco os meus olhos nos olhos de Jesus. E eu achei isso tão lindo, porque assim, o que acontece? Quando você tem um foco bastante certo, bastante definido, você pode até levar umas porradas ali no meio do caminho, mas você volta pro prumo, você sabe onde ir. E é exatamente isso que uma gestão do tempo faz, por exemplo. Se você estrutura a tua agenda, você consegue, mesmo quando acontecem alguns imprevistos, você volta pro prumo, né? Numa linguagem de engenheiro. Para quem não sabe, eu sou engenheira civil, então eu adoro usar esses jargões. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, o cara conseguiu montar uma linha de conduta que ele volta para aquela linha toda vez. E quando você tem uma gestão do tempo, você tem uma agenda organizada, você volta para essa linha de conduta também, independente do que aconteça. Isso faz ter sentido as coisas. Hoje o dia vai ser agitos de tênis. Tem campeonato de tênis do Dia das Mães, tem brincas, uma série de mulherada aqui se organizando para variar, um treininho no sol, tudo de bom. Então terminou o campeonato, fiquei em terceiro lugar, minha premiação, sempre é bom ganhar um presentinho. E jogar tênis nesse sol é uma delícia, tá de parabéns a nossa diretora Marisa. O clube fez um evento fantástico para as mães, foi muito divertido, deu um monte de mulher e acima de tudo jogar tênis no sol, foi muito legal. Muito obrigada pelo clube, muito obrigada diretora Marisa e eu amei ganhar terceiro lugar.